Saudações fraternas a todos e que a luz do grande arquiteto do universo continue nos abençoando, nos protegendo, nos fortalecendo. Agradecendo por mais uma vez ter esta oportunidade de estar podendo falar sobre o Evangelho para todos. E hoje nós falaremos sobre o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Há muitas moradas na casa de meu Pai. E o capítulo começa dizendo o seguinte: Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for, e vos aparelhar o lugar, virei outra vez, e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver, estejais vós também. João, capítulo 14, versículos de 1 a 3. Então, a primeira pergunta que podemos fazer é a seguinte: se há muitas moradas na casa de meu Pai, como é que nós estamos cuidando de nossa primeira morada? Vejam, cada um tem a sua interpretação. Mas a nossa primeira morada é o nosso corpo físico, porque é ele que nos dá a oportunidade de estarmos aqui, vivendo essa existência evolutiva neste planeta maravilhoso chamado Terra. Então a pergunta que se faz, vejam, a pergunta que eu compartilho com vocês é a que eu faço constantemente. Como é que estamos cuidando da nossa primeira morada, do nosso corpo físico? Porque vejam, tudo na vida é equilíbrio. Nós temos o tempo para comer, o tempo para dormir, o tempo para trabalhar, o tempo para namorar, o tempo para diversão, enfim. Mas tudo na vida nós temos que conduzir de forma equilibrada. Então, vejam, são perguntas simples que nós precisamos responder. Então, a pergunta que se faz é: estamos cuidando bem do nosso corpo físico? E outra coisa importante, todos nós somos iguais. É uma coisa que eu gosto sempre de frisar. Todos nós somos iguais, ninguém é melhor do que ninguém. Agora, nós temos as nossas escolhas. Então o Evangelho diz: a casa do Pai é o universo, e as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas ao seu adiantamento. Então eu fiz aqui mais uma colocação, mais uma perguntinha. Consultemos a nossa consciência e aí encontraremos a nossa atual morada. E se nós trocarmos a palavra morada por escala evolutiva, como seria a nossa atual morada? Então vejam, quando nós fazemos essas perguntas, esses questionamentos, não é para deixar ninguém em situação desconfortável, em situação constrangedora. Mas é que nós precisamos ser verdadeiros conosco. E outra coisa importante, quando eu falo de sermos verdadeiros, nós não estamos chamando ninguém de mentiroso. Mas nós precisamos ser verdadeiros, primeiramente conosco. E, consequentemente, com as pessoas que estão ao nosso redor. As pessoas com as quais temos contato. Porque, vejam, se trocarmos a palavra morada por escala evolutiva, realmente é difícil. Onde nós nos encontramos hoje? Mas aí vai da nossa consciência, vai das nossas escolhas. Eu sempre costumo dizer que se há muitas moradas na casa de meu Pai, também há muitos caminhos que nos podem levar até essa morada. E aí eu sempre digo o seguinte: as religiões são importantes? Claro que são importantes. Todas as religiões são importantes. Mas o mais importante é a religiosidade. É a maneira com a qual nós nos relacionamos com as outras pessoas. Porque vejam, nós temos aqui a Bíblia Sagrada, nós temos o Alcorão, nós temos a Torá judaica, o Evangelho segundo o Espiritismo. Por que estou mostrando isso? Para mostrar que tem os livros? Não. Não é para mostrar que eu tenho os livros. Eu tenho os livros porque eu estudo, porque eu procuro estudar. Para mostrar que eu tenho conhecimento? Também não. Porque o conhecimento é relativo. O importante é a sabedoria. Nós podemos ter muito conhecimento, mas não temos sabedoria.
E por que eu fiz essa colocação? Porque vejam, eu tenho formação católica, porque talvez algumas pessoas que estão me escutando, me assistindo agora, não me conhecem. Eu tenho formação católica, depois passei pela igreja protestante, conheci a doutrina espírita por meio da Umbanda, e hoje eu sou um trabalhador do GEIC, Grupo Espírita Irmão Carmelo, sou expositor em algumas casas espíritas, mas enfim, não é para falar de mim. O que eu quero enfatizar é ratificar o que eu falei sobre a religiosidade. As religiões são importantes, sim, mas a religiosidade é o mais importante. Não importa se você é judeu, se você é muçulmano, se você é budista, se você é cristão, se você é católico, enfim, se você também não tem nenhuma religião, se você acredita ou não no ente superior, se você acredita ou não em vidas passadas, o que importa é o hoje, é o momento que nós estamos vivendo. Eu acho que isso é uma coisa extremamente importante. O passado é importante? Sim, o passado é importante, mas o passado ele serve de aprendizado, porque ele não volta atrás. Nós não podemos, aliás, nós não podemos voltar atrás. O importante é daqui para frente, são as nossas escolhas. E é claro que quando Jesus falava, quando esteve entre nós, ele sempre enfatizava que o importante é nós cuidarmos do nosso espírito. Porque a nossa pátria é a pátria espiritual para onde iremos, todos nós retornaremos um dia. Respeitando aqueles que não acreditam, é claro. Mas se nós estamos aqui hoje, vivendo essa existência, que nós possamos fazer o nosso melhor, independente das nossas escolhas. E aí o capítulo continua dizendo o seguinte: enquanto alguns espíritos não podem se afastar do meio em que viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos, ou seja, nós colheremos o que nós estamos plantando. E aí vem a pergunta: o que é que nós estamos plantando? Qual o legado que nós estamos deixando para os nossos filhos, para os nossos netos, para as pessoas que estão ao nosso redor? Qual o legado que nós estamos deixando? E aí que vem a religiosidade. E aí que vem há muitas moradas na casa de meu pai. Porque Jesus está falando da pátria espiritual. E nós um dia retornaremos. E é claro, nós colheremos o que estamos plantando. As coisas materiais ficarão aqui no plano terreno. Porque o nosso corpo um dia perderá a utilidade. Eu não gosto de falar de morte, mas é o termo comum. Mas retornaremos para a pátria espiritual. E aí habitaremos mundos pertinentes à nossa escala evolutiva. E aí eu escuto às vezes as pessoas dizendo: mas a doutrina espírita fala que nós reencarnaremos e viveremos quantas existências forem necessárias para que um dia possamos nos tornarmos luz, espíritos de luz. Sim, é verdade, mas eu não quero esperar. Eu particularmente não quero esperar. E sem grandes pretensões. Ou seja, procurar fazer o meu melhor aqui hoje. E é o que eu compartilho com as pessoas. Vamos procurar sermos cada vez melhores. Sermos exemplos. E esse capítulo, ele também ele traz muitas coisas importantes, porque a gente está acostumado a fazer uma exposição de 30, 40 minutos, e aliás eu digo para vocês que eu sempre extrapolo, eu não sou muito fiel aos horários, ao tempo, mas como esse videozinho é um videozinho curto, e eu confesso a vocês que eu não estou acostumado a fazer gravações, então estou me adaptando a essa situação. Então esse capítulo é extremamente importante e eu farei uma divisão. Vou dividir esse capítulo em alguns videozinhos curtos, mas a princípio era isso que eu queria passar para vocês hoje. Tá? Há muitas moradas na casa de meu pai, mas nós precisamos cuidar da nossa primeira morada, que é o nosso corpo físico. Aproveitar essa oportunidade divina que nós estamos tendo e fazer uma reflexão.
é o conhece-te a ti mesmo. Porque algumas pessoas dizem, mas eu não me conheço muito bem. E eu sempre falo, será? Será que nós não sabemos aquilo que nos traz felicidade e aquilo que não nos traz felicidade? É claro que nós sabemos. Então nós nos conhecemos. Então vamos procurar, de fato, fazer uma autoanálise do nosso comportamento, das nossas tendências, porque nós nos conhecemos. E outra coisa importante, quando eu falo do passado, vejam, que fique bem claro, o passado é importante? Claro que é importante, mas nós não podemos viver do passado. O importante é daqui para frente. O importante é continuar a nossa jornada procurando melhorar. Melhorar a todo instante. Respeitando as pessoas, respeitando as opiniões diferentes. Isso que é importante. O importante é a religiosidade. É a maneira com a qual nós tratamos as outras pessoas. E é claro, as pessoas podem ter opiniões diferentes das nossas. Mas acreditem, mesmo tendo opiniões diferentes, as pessoas vão nos respeitar. E compete a nós o respeito também. Respeitar as diferentes opiniões, respeitar as pessoas que têm divergências de pensamento. Isso é o mais importante. No mais, que o grande arquiteto do universo continue nos abençoando, nos fortalecendo, nos protegendo, para que nós tenhamos dias cada vez melhores e que possamos de fato viver um dia de cada vez, mas de forma intensa, procurando melhorar. E eu vou deixar uma perguntinha para vocês, que eu faço para mim constantemente. Qual o legado que nós estamos deixando para a posteridade? Um beijo no coração de todos, que as palavras do Mestre Jesus estejam presentes nos nossos corações, nas nossas palavras e principalmente nas nossas atitudes. Saudações fraternas e até a próxima.